Para calcular a velocidade média, existem várias opções, né? Nós vimos que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Ou seja, ΔS significa deslocamento. O quanto eu estou andando, o espaço percorrido. E o ΔT é o tempo, ok? Uma coisa muito importante mesmo. A gente precisa saber transformar algumas unidades. No sistema internacional de medidas, no sistema internacional, a velocidade tem que estar sempre em metros por segundo, ok? Tem que estar sempre em metros por segundo. Mas em alguns casos, nós aqui, por exemplo, utilizamos a velocidade em quilômetros por hora, quando a gente quer estabelecer a velocidade de um automóvel. Na rodovia, falamos que a velocidade é de 100, 120 quilômetros por hora. Lá nos Estados Unidos, são as milhas por hora, né? Então, a gente precisa saber transformar algumas unidades de medida. Quando eu falei de unidade de medida de deslocamento, o nosso ΔS ele pode estar em metros, quilômetros, pode estar em centímetros, pode estar em milímetros, depende da dimensão da unidade que você está utilizando. Se você quer determinar a distância entre uma cidade e outra, o deslocamento é em quilômetros. Se você quer determinar a distância entre uma parede e outra do ambiente que você está, a distância vai ser em metros ou centímetros, dependendo do que você quer chegar, no valor que você quer chegar, né? Então, essas são as unidades de medida de deslocamento. E o ΔT é o tempo, né? O tempo tem várias unidades de medida. Um deles é os segundos, mas nós temos hora, nós temos minutos, nós temos dias, nós temos semanas, enfim, né? Nós temos um monte de unidades de medida. Uma outra coisa importante, gente, é que a velocidade média, como ΔS sobre ΔT, a gente fala também que ΔS é o SF menos o SI, ou seja, o espaço final menos o espaço inicial. E o ΔT é o T2 menos o T1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o espaço final, ou seja, o quanto que eu andei dividido pelo tempo. E por que a gente complica desse jeito, coloca SF menos SI? Porque às vezes a gente tem uma reta numérica aqui como essa, ó, começando no 0, vai no 500, a gente está muito acostumado a usar reta numérica, né? Nós fizemos vários exercícios sobre reta numérica. E a gente tem um móvel, ó, um carrinho que está nessa posição 200. Ele está aqui, ó, no 200. E ele vai começar a andar, a se deslocar, até chegar aqui nessa posição 800. 800, 200 metros e 800 metros. Então, entenda o que eu estou colocando aqui. Ele vai sair do 200 para chegar no 800. O tempo que ele demora para realizar esse movimento é de 10 segundos. Então, olha só que legal. Eu tenho o espaço, o quanto que ele está andando, e eu tenho o tempo gasto para realizar esse movimento. Se eu tenho espaço e tempo, eu posso calcular velocidade, ok? Como que eu calculo, então? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. E é por isso que a gente usa o ΔS, porque a variação do espaço, onde o espaço final, nesse caso, é onde ele chegou, 800, menos o espaço inicial, que é de onde ele veio, 200. 800 menos 200, dividido pelo ΔT. O ΔT não necessariamente você tem que fazer um tempo menos o outro. Basta você interpretar quanto tempo ele demorou para sair desse ponto e chegar no outro, que nesse caso foi de 10 segundos. Olha como que é fácil, né? 600 dividido por 10. Vamos cortar esse zero aqui com esse zero. 60 dividido por 1, 60 metros por segundo. Ok? Então, essa foi a velocidade que essa partícula ou esse móvel executou ao longo desse trajeto todo. Tudo bem? Velocidade média, gente, não tem segredo. Para calcular a velocidade de um móvel, basta você
dividir o espaço pelo tempo. Então, toma bastante cuidado, ó, muito cuidado mesmo. Isso aqui é importantíssimo que eu vou colocar para vocês. É aquela informação que você cola no post-it e prende ali no espelho do banheiro, na porta do guarda-roupa, ao lado da sua cama, um lugar que você sempre vai ver. Na frente do computador, aquele coisa que muita gente gosta de fazer, colocar lembretes e tudo mais. A fórmula de velocidade é velocidade igual a deslocamento sobre o tempo, ok? Aliás, V é igual a D sobre T. Nossa, mas você colocou ΔS sobre ΔT e agora colocou D sobre T. ΔS é deslocamento. E eu estou colocando com um D agora. Tanto faz, eu estou utilizando um símbolo diferente para a mesma coisa. Se o exercício pede velocidade, basta você dividir deslocamento sobre o tempo. Mas se o exercício pedir o deslocamento, calcule a distância percorrida por um móvel que está a tanto de velocidade e tanto de tempo. Se eu quero encontrar a distância percorrida, pessoal, eu pego esse tempo e passo multiplicando lá em cima. Então, deslocamento vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Você tem que ter sempre assim, ó. Qualquer exercício de velocidade, ele tem que falar de velocidade, ele tem que falar de deslocamento e ele tem que falar de tempo. Se ele pede velocidade, calcule a velocidade, deslocamento sobre tempo. Se ele pede o deslocamento, deslocamento é igual a V vezes T. E se ele pede o tempo vai ser deslocamento sobre velocidade, ok? Então essa vai ser a fórmula que nós vamos utilizar para encontrar o tempo. Isso aqui, ó, D igual a V vezes T, é a mesma coisa que S igual a V vezes T, que é o nosso sorvete. S igual a V vezes T, na equação horária do espaço, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Tudo bem? Então, exercícios de velocidade não necessariamente são para encontrar velocidade. Eu posso encontrar tempo e eu posso encontrar deslocamento também.